Estamos iniciando a 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora este episódio vai abordar um trabalhador que vive e executa seu trabalho no exterior. Vamos falar sobre um médico veterinário trabalhando no exterior. E está aqui para esta conversa o Daniel Pescatori Alves, que é médico veterinário pela Universidade Metodista de São Paulo, é especialista em reprodução equina pelo Instituto Bioéticos, trabalha como técnico veterinário no Okanagan Equine Veterinary Service, no Canadá. Eu agradeço a sua contribuição. E vamos iniciar por uma situação inusitada, um caso, para conversar esse bate-papo, e começar esse bate-papo. Boa noite a todos, tudo bem? Que caso você gostaria que eu contasse? Alguma situação inusitada dessa trajetória indo para o exterior, ou sobre trabalho mesmo? Eu cheguei aqui no começo sem conhecer muito como era o mundo do cavalo aqui. Eu cheguei acompanhando minha esposa. A gente gostaria de ter filho e a condição que ela me deu era vindo para o Canadá, a gente teria filho. Então, eu abracei a ideia e vim. E chegando aqui, eu tive que dar meus pulos, porque o real para o dólar é muito, muito caro. Então, a gente teve que dar nossos pulos, arranjar um emprego qualquer no começo e começar a procurar. E eu sei que aqui, aqui no Canadá, principalmente, o que eles olham é a sua experiência canadense. Então, e também trabalho voluntário aqui é muito importante. Se você tem trabalho voluntário aqui, eles olham o seu currículo com outros olhos. Então, eu comecei a procurar, são aras, lugares que trabalham com cavalo. Eu achei alguns lugares que trabalham com ecoterapia, que tinham crianças deficientes. Então, eu comecei a fazer, nas minhas horas vagas, comecei a fazer trabalho voluntário nesses lugares, ajudar e tal. E foi, para esses lugares, eles acabaram, eles sabiam que eu era veterinário, e muitas vezes pediam um conselho e tal, mas meu conselho sempre é, olha, talvez seja bom você ligar para um veterinário, ou falar, não, dá um tempo para ele descansar. Coisa que não era nada, entendeu? E aí, com isso, eles também ficam muito felizes por você estar ali ajudando. Eu ajudava em coisas comuns num lugar que tem ecoterapia, né? Ajudando a limpar os cavalos, arrumar os cavalos, a levar os cavalos para as crianças, essas coisas. E aí, com o tempo, eu fui conversando com as pessoas e fui descobrindo alguns veterinários. Aí descobri uma veterinária que trabalhava especializada com reprodução. Na época, eu morava em Richmond, perto de Vancouver, e foi assim que eu descobri a primeira clínica e consegui contato, porque não adianta você mandar um currículo se a pessoa nem está procurando. Então, deixa eu começar. Então, vamos. Então você ela fez o contato. Fiz o contato, consegui o contato pessoal, e aí uma pessoa falou de mim para ela, entendeu? Isso conta muito aqui. A pessoa falou de mim para ela entrou em contato, a gente começou a conversar, eu comecei a trabalhar uns dias com ela, e foi assim que eu comecei a voltar para minha área
de veterinária, em Então, cavalo. vamos falar um pouco atrás. Quando você terminou o ensino médio, você sabia o que você queria O fazer ensino de médio. universidade? Sim. Desde os meus 6 anos de idade, eu sei que eu queria ser veterinário. É. Você Porque começou. meu tio tinha uma fazenda, e eu não lembro de eu falando isso para minha mãe, mas eu lembro de todo esse meu período de vida. Sei. E aí, um dia, uma porca estava parindo, ela teve uma hemorragia, nem lembro direito o que aconteceu, mas aí meu tio teve que ligar para um veterinário e foi assim que eu descobri que existia médico de bicho. Aí eu falei que eu queria ser médico de bicho. E aí, eu adolescente falava que queria, eu tinha duas opções de trabalho que eu queria ser, ou piloto de caça ou médico veterinário. Só que eu nunca pensei em ser militar, então eu virei É. veterinário. Ser piloto de caça sem ser militar não dá, né? E aí, você, quando fez veterinária, você já sabia o que você faria? Você queria fazer dentro da Boa pergunta. veterinária? Quando eu entrei na veterinária, eu sabia que eu queria grandes animais. Hum. Eu não sabia se eu ia querer trabalhar com equinos ou com bovinos ainda. E desde o meu primeiro ano de faculdade, todas as minhas férias eu fazia estágio fora da minha zona de conforto em algum lugar com bovino. O primeiro estágio que eu tive foi com bovino. Meu pai que me ajudou, um amigo no Mato Grosso tinha uma fazenda lá e eu fui para lá e fiquei junto com um veterinário que era do GEDAV. É uma associação, um órgão do governo que trabalha na região, e aí eu fiquei com ele, trabalhando lá, tipo, acompanhando com ele, vivenciando como que era, sabe? Hum. E eu adorei vivenciar. E aí o mais engraçado foi que na fazenda tinha os equinos que trabalhavam, que eram para a gente trabalhar e ver as vacas, e eu comecei a gostar muito de trabalhar com eles, e comecei a entender, a perguntar como que eles faziam para fazer o cruzamento, se eles gostavam de uma linhagem específica e tal. E isso com o pessoal da fazenda. Hum. E esse, eu acho que esse amor ao cavalo só começou a crescer. E aí nas minhas próximas férias eu comecei a pegar estágio num hospital de cavalo aqui, outro ali, e aí eu fiz assim toda a minha faculdade. São 5 anos e todas as férias eu estava fazendo estágio em algum lugar. E aí, você chegou a trabalhar como veterinário de grandes animais aqui no Brasil? Sim, acabei a faculdade, fiz um ano de especialização em reprodução na bioéticos. Um ano não. Você pode começar a fazer a especialização alguns meses antes de você acabar a faculdade. E eu comecei Hum. antes de acabar a faculdade. Então, eu fiz quase 2 anos de especialização e de reprodução. E trabalhei por uns 10 a 11 anos aí no Brasil, como médico veterinário na área de reprodução animal, na área de reprodução equina, com Hum. biotecnologia da reprodução. E, e aí depois eu acabei fazendo essa loucura de vir para cá. E, e essa reprodução equina, que é animal o quê? De corrida, de country ou de passeio? Aí no Brasil eu trabalhava com a maior parte quadrimilha, Ah. uma raça de múltipla aptidão. Ela tem de tambor, baliza, tem de doma, o quadrimilha faz quase tudo. Uhum. Aqui eu vejo quadrimilha até saltando.
Mas eu também trabalhava com alguns, tinha uns clientes de hipismo, tinha Frisian, que são animais mais de tração, lusitano, eu trabalhava com várias raças aí. Aqui, Então, oi, diga. aqui a gente tem mais de draçagem, hipismo e quadrimilha, mas aqui a gente não tem quadrimilha de corrida, mas tem o puro sangue inglês de corrida. E tem uma raça de trotter, American Trotter, que a gente chama no Brasil. Hum. E aí, então, você mudou com a cara e a coragem, acompanhando sua esposa. Qual é a profissão dela? Ela tem profissão aí? Tem, então, para ela era muito mais fácil. Ah, Para qualquer um que tem biológicas, sair do país é muito mais complicado. Para todo mundo é complicado, mas para você conseguir a ah, sua certificação, você demanda mais tempo, mais dinheiro e mais estudo, sim. porque eles são um pouco mais rígidos com a área de biológica. Só que aqui está em alta demanda também. Só que são pesos e medidas, né? E aí, enfim, ela é design arquiteta, ela fez design e arquitetura na USP, na FAO. Hum. Ela se formou aí, ela trabalhou alguns anos e aí a gente veio para cá. Tá. Ela conseguiu trabalhar numa empresa. Ela também teve muita dificuldade por ela ter um período de experiência de trabalho pequeno e ela teve muita e ser muito não ser registrada, ela ser autônoma. Ela teve registro, ela teve pouco tempo de registro. Ela teve mais dificuldade de conseguir, porque também para a área dela é mais difícil conseguir contato direto com as pessoas das empresas. Hum. Então, no começo ela teve um pouco mais de dificuldade, mas a Paula é uma superstar e ela conseguiu achar um professor, nem sei, nem lembro direito como que ela descobriu um professor que dava aula numa faculdade aqui de arquitetura. Eu posso estar falando besteira, não seja arquitetura, pode ser, sei lá, designer, ou só, É. bom, não sei, enfim. E esse professor, ele tinha uma empresa que fazia landscape designer, que é designer de jardim. Aqui é muito importante por ser muito demarcado as fases do ano, né? Sim. E a gente tem períodos curtos de luz, eles, eles gastam muito dinheiro, investem muito em paisagismo aqui. Então, E por que você não. fora, toda a parte fora dos prédios e às vezes em alguns ambientes comuns, eles investem nesse landscaping designer, que faz, não é só grama e Sim. árvore, né? É todo um design. E você não quis ou não conseguiu se registrar como médico veterinário? Formação aqui que você tinha no Brasil. Como é que está a história? Então, eu fiz, eu pus todo o meu currículo, fiz todas as coisas que tinham que fazer daí do Brasil, para vir aqui para quando eu precisasse, eu conseguisse. Meu currículo, todas minhas coisas estão no IES, que é uma plataforma reconhecida aqui, para eu poder dar entrada na minha certificação aqui. Hum. Aí, o próximo passo eu tenho que tirar, você tem que tirar 9 na prova de inglês. Depois que você faz essa prova, você tem um tempo delimitado, que aí você tem que iniciar a prova. São 4 provas, além da prova de inglês, são mais 4 provas.
2 teóricas e mais 2 práticas, sem contar a prova de província, que é uma prova de legislação. Então, normalmente essas provas abrem aqui no Canadá a cada 6 meses. Então, você vai gastar aí 3 anos, se você for muito bem, 2 a 3 anos, se você for dedicado para fazer isso. Mas tem uma outra coisa, o custo dessas provas. O custo É dessas muito. provas é meio alto. Hum. Eu não vou saber te dizer, mas você pode chutar aí uns $20.000 que você vai gastar aí com todas essas provas, se você for fazer um curso para te ajudar a intensificar o estudo, porque o ideal é você estudar no mínimo, quando você começar, né, estudar no mínimo 6 meses, porque você tem um período contado para você acabar todas as provas e receber a certificação. Então, você tem que se dedicar um pouco. Talvez, eu tenho esse objetivo, mas no momento eu preciso estabilizar minha vida, porque eu acabei de ter uma filha, tenho uma filha acabou de fazer 1 ano e 8 meses, e eu acabei de mudar de emprego. Esse ano eu vim trabalhar num lugar que eu achei que é mais adequado para mim, que eu estou sendo muito mais valorizado, e, e a Paula conseguiu um emprego numa multinacional aqui, ela está sendo muito melhor valorizada, então a gente tem que respirar um pouco, e eu vou ter que pegar eu começar a fazer essa prova, a minha, a minha cliente, a minha chefe, ela, às vezes fica difícil, algumas palavras você perde, vem só em inglês. Minha chefe, ela quer que eu tire, então com certeza ela vai me ajudar. Só que como a estação aqui é curta e o trabalho é bem pesado, eu não posso nem tirar férias, tá no meu contrato, eu não posso tirar férias na estação. Mas Hum. depois da estação é muito mais tranquilo para mim, porque E fora que da estação. estação? Estação de quê? Desculpa. Estação de monta. Como eu trabalho Ah, com reprodução, existe um período do ano que é classificado estação de monta, que é quando a gente faz a reprodução das éguas. sei. Tá. Coleta sêmen, congela, faz transferência de embrião, emprenha, e é nessa janela também que as éguas estão parindo, porque a gestação de uma égua são 11 meses. Então, Sim. acaba sempre caindo nessa janela também. E quanto à remuneração? Você falou que pela sua formação, sua experiência, você conseguiu, não é um título, mas quase um título de técnico, né? Isso. Aqui em British Columbia é a única província, eu acho que é a única província que você não tendo o curso, a graduação de técnico, se você consegue trabalhar como técnico se você tiver background para isso. E você tem que ser reconhecido, você tem que ter trabalhado, ter alguém ser indicado e o seu chefe tem que reconhecer isso para poder te contratar como. E o salário de um técnico para o salário de um veterinário é muito distante, igual no Brasil? Ou tem menos desigualdade? Não. É, Então, um técnico no Brasil não é muito valorizado, né? isso. É muito difícil de comparar, porque no Brasil depende o veterinário não é tão fácil no Brasil. Se você tem que criar você tem que ser reconhecido para você se dar bem. Hum.
eu posso dizer que eu estava estável, eu estava interessante. Não estava nem um pouco aonde eu gostaria de estar, onde eu gostaria de chegar, mas eu estava sobrevivendo, interessante. Mas como eu queria construir família, tal, eu não achava que porque a gente sempre olha os nossos pais, né? Hum. E é difícil. Então, aqui eu consigo tirar como técnico o mesmo dinheiro que eu tirava como veterinário no Brasil. Como veterinário, eu consigo mais vantagens, tipo, mais benefícios além do salário, como tipo de seguros, viagem, cursos pagos, tem um monte de atrativos, vamos dizer assim. E o salário é bem maior. O salário é bem maior. E aí depende, um veterinário aqui, certificado, pode ganhar, depende da área, né? De pequenos, grandes, começa a ganhar de 90 mil ao ano até, sei lá, 250. Que dinheiro você está falando? Do Canadá? Dólar? Dólares canadenses. 90, Dólares canadenses. 90 mil dólares canadenses até 250 mil dólares canadenses por ano. Mas o problema aqui também é a taxação, né? Aqui tem uma taxação de imposto de renda elevada conforme o que você ganha. Bem elevada. Eu diria que é mais que o Brasil. Sim, sem dúvida. Mas o Estado O Estado provém devolve. tudo. O Estado devolve. A gente não tem, eu ia falar catraca da estrada, não é pedágio. Pedágio. A gente não tem pedágio aqui. As estradas são muito boas. Existe parque para tudo que é lugar. Tem saúde de graça, mas é Mas, complicado. Porque o Canadá está sofrendo um problema de déficit de profissional também, de médico e enfermeiro. Então, eles estão tentando facilitar a imigração de médicos, porque eles não conseguem formar médico suficiente. Os Estados Unidos também está com esse problema com veterinário, não consegue formar veterinário suficiente. O Canadá também. E, bom, é isso. Só que, ao mesmo tempo, é difícil, porque eles querem que a gente venha, só que eles não ajudam. Porque você tem. Como que você vai vir? Você tem que ser muito rico para vir para cá, ficar de boa e ficar estudando. Ou então, o que você pode fazer é ficar no Brasil, você pode fazer as primeiras provas aí e depois vir para cá e fazer as provas práticas, que acho que tem que ser aqui ou nos Estados Unidos, as provas práticas. A e quem primeira, faz isso tenho certeza é que a um primeira prova você pode fazer do Brasil, a segunda que é teórica também, mas eu não tenho certeza se dá para fazer no Brasil ou não. Aí eu perdi minha pergunta. E trabalhando, você mora no interior do Canadá? Quase, porque Quase. Ah, é meio que interior aqui, porque eu moro numa cidade turística. sei. O Okanagan é um lago imenso. Em volta dele tem várias cidades, ele é muito grande. Eu acho que se você pegar um barco para atravessar ele, deve demorar um dia inteiro. Você pegar uma lancha, deve demorar um dia inteiro para você cruzar ele. Ele é muito grande. Ele, eu acho que ele deve ter uma correnteza própria, porque às vezes você vai na praia, tem onda.
a gente chama as áreas em volta do lago de praia, né? Bom, e aí a maior cidade aqui em volta é Kelowna. Do Lago Okanagan, a maior cidade é Kelowna. E vamos tem falar um aeroporto. pouco agora da questão familiar, afetiva, emocional, né? Tá, você está com a sua esposa e seu filho, né? Sua filha, desculpa. É filha, né? É, filha. Como fica essa questão da relação com os amigos que você deixou, com os outros parentes? Como é isso, essa vivência? É bem complicado. É bem complicado. É muito complicado. Para mim, em especial, que eu sou muito ligado na minha família, eu sou muito ligado nos meus amigos. Eu ainda falo com todos eles, tento manter contato com todos eles. Às vezes dou uma cutucada, ver se nenhum quer vir para cá. Eu tenho um amigo muito próximo que é desse vínculo de amigos também, que mora aqui também. Ele Sei. mora perto. Eu morava perto dele e agora eu fugi dele. Eu morava em Abbotsford e ele morava em Maple Ridge, uma cidade do lado, que era 45 Mas minutos. você consegue fazer amigos canadenses? Consigo, a gente tem, mas é diferente. É colega, posso dizer. Sei. Eu ainda não consegui. A gente conseguiu uma amigo que na verdade é amiga da Paula, que é que é mais parecida com a gente, mas ela é First Nation. Agora você sabe o que é First Nation? Não. Eu não sei como dizer isso em povos originários. Obrigado, minha esposa me ajudou. Porque Povos muda originários. muito a nomenclatura, eu não estava sabendo como dizer. Sei. E aqui o certo a se falar é First Nation, que é a primeira geração. Sei. E, e ela, tipo, ela parece uma brasileira, assim, sabe? Ela sabe como que a gente é, ela vem, abraça, aí ela descobriu, e aí às vezes, quando brasileiro, assim, né? Se alguém te abraça, automaticamente você dá um beijo na bochecha. E aí a primeira vez que a Paula fazia isso, tudo bem. Aí uma vez eu fiz isso, ela olhou para mim, aí ela olhou, isso é normal no Brasil? Eu falei, oh, desculpa, você me abraçou, eu te dei um beijo, é assim que a gente faz. Aí ela, não, tudo bem. E aí da próxima vez ela veio, me abraçou e me deu um beijo. Mas isso não é E algo comum aí entre os não, canadenses. não é comum. Eu não sei se é porque ela tem uma cultura diferente de First Nation, né? E não sei como, eu não posso dizer como que é a cultura deles, porque eu conheço só um ou outro, né? E, mas o canadense, ele tem o canadense, diferente do americano, ele é muito mais educado. Sim. Ele não vai, ele é muito difícil ele te ofender. Ele é muito Polido. educado, muito polido, isso. E tanto que a Paula estava me falando que uma vez uma pessoa fez uma coisa ruim. Você recebe, quando você entra em companhias grandes, você recebe um folheto de como agir com as pessoas, como interagir e como abordar. E aí ela disse que uma pessoa precisava falar uma coisa que estava errada para uma pessoa, o que que ele fez? Mandou eu acho meio rude isso, mas ele mandou um e-mail para todo mundo, explicando para todo mundo como que devia fazer aquela situação. Tipo, Uau. não abordou a pessoa que fez, entendeu? Para a Muito pessoa bem, não explorar, eu entendeu? agradeço suas contribuições e até o próximo desafio profissão.